Olá, eu sou Alexandre Lima e esse é o nosso podcast Opinião, que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui pelo portal BR-104. Quero convidar você a falar sobre política e sociedade. Para quem não sabe, ultimamente o mundo vem experimentando uma nova forma de comportamento, principalmente quando se trata de incendiar, tombar, destruir patrimônios históricos e culturais países afora. Aqui no Brasil, no último final de semana, tivemos uma experiência muito parecida com o que vem acontecendo, por exemplo, em países da Europa e da América do Norte. Para quem não lembra, e é bom recordar, nós tivemos, não faz muito tempo, o tombamento da estátua da Rainha Elizabeth por ativistas que se diziam anti-imperialismo, sob o pretexto de que a coroa britânica fizera muito mal na colonização das Américas. A experiência mais recente com esse tipo de comportamento aqui no Brasil se deu com o incêndio da estátua de Borba Gato lá na cidade de São Paulo durante as manifestações do último final de semana contra o presidente Jair Bolsonaro. Com o argumento de estarem combatendo a premissa racista estampada naquela estátua, naquele movimento público, levaram adiante a empreitada de destruir um monumento histórico erguido lá na maior cidade do Brasil. Independentemente das circunstâncias que levaram a esse tipo de comportamento, independentemente daquilo que Borba Gato representou, por bem ou por mal, na história brasileira, é importante a gente destacar um ponto fundamental. Borba Gato nada mais do que seguia a cultura, as leis e a tradição daquela época, do seu tempo, do tempo em que era um desbravador, um colonizador, um bandeirante. E aqui não se faz em absoluto a defesa daquilo que foi um verdadeiro massacre às etnias, tanto a indígenas quanto ao povo negro, principalmente aqueles que se refugiavam nos quilombos. Mas sim trazer a ideia de que não é com radicalismo, com extremismo, que se discute um tema tão sensível. Ora, se a estátua de Borba Gato representa de fato uma premissa racista que precisa ser combatida nos tempos de hoje, não é certamente fazendo uso de táticas medievais e de guerrilha que a gente vai conseguir reconstruir a história e contribuir para que o nosso país, enquanto nação, pague a dívida histórica que tem com as etnias, as diferentes etnias que nos complementam e que nos formam. E eu trago aqui uma reflexão muito importante, feita por um professor de história aqui da nossa cidade, o professor Franco Maciel, que ao responder a um internauta, fez a seguinte provocação: a Igreja Católica matou milhões durante o período da Inquisição, inclusive Santa Joana d'Arc foi queimada na fogueira, e nem por isso a gente vai sair incendiando e depredando as catedrais Brasil afora. Tiradentes, quando foi assassinado pelo Estado brasileiro, pela coroa portuguesa na época, tinha sob seus domínios 6 escravos, e nem por isso nós vamos deixar de valorizar e reconhecer a importância do alferes que enfrentou a coroa portuguesa em prol do bem comum. O próprio Zumbi dos Palmares tinha escravos em seu entorno. Incontáveis eram as comunidades africanas cujos líderes mantinham escravos também sob seus domínios. E nem por isso a gente vai deixar de reconhecer que o contexto histórico permitia que aquela demanda fosse levada adiante. Se o problema está em um monumento que eventualmente afronta a sociedade, a coletividade como um todo, pelo seu contexto histórico, nada mais justo do que provocar as autoridades, os mandatários do poder, para que tomem as providências cabíveis, como por exemplo uma remoção daquele monumento e o seu depósito no devido lugar. A gente não pode deixar de lembrar que a estátua, mesmo a estátua de Borba Gato, representa um monumento histórico, um patrimônio cultural. Mas o fato é que a raiz do problema do racismo não está apenas em uma estátua. O problema é muito maior, mais sério e mais grave do que simplesmente a mera estampa da representação de um período histórico representado numa obra de arte. Portanto, fica a reflexão e a provocação pela sua opinião. Você o que nos diz? É possível combater o racismo com extremismo? Ou é necessário ter cautela, sabedoria e, principalmente, justificar as atitudes pela legalidade e por aquilo que de fato é legítimo? É com você.